Bom dia, Maicon. Bom dia, pastor. Você tá bom, meu querido? Tudo bem? O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Tô ouvindo Ah, muito então bem. tá bom. E aí, tá bom, meu querido? Firme? Graças a Deus. Bem corrido aqui nos últimos dias com vários projetos, várias demandas e coisas estão acontecendo. Imagino, imagino, porque essa é uma época que você está ajudando muita gente, né, Maicon? Sim. Foi Muita até gente. coincidência, pastor. Ontem chegou um depoimento espontâneo de um cliente, Ah, espontâneo, ali de Cambará, perto de Ourinhos ali, sabe? uhum. Esse ano, e agora na pandemia, ele cresceu 20% mês passado, perdão, 27% mês passado. Uau, 20% em relação ao ano passado, né? E 27%, que era a meta desse mês, uma indústria de alimentos. que bacana. E o que é engraçado, que ele trabalha para escolas municipais, e as escolas estão fechadas, né? Sabe aquela bolachinha da merenda? Sei, 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 E não sei. teve escola aberta, e mesmo assim, com a Ele estratégia que a gente está cresceu. fazendo há 12 meses, o cara cresceu. Uau. Graças a Deus. Maicon, vamos falar sobre gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão de marketing, né? Tem muita coisa boa para a gente conversar hoje, mas eu quero Legal. apresentar você aí para quem vai participar conosco agora e depois também vai estar acessando essa live lá nos stories, né, do Instagram. Da igreja. Bom, o Michael é casado com a Mari, ele é pai, eles são pais da Melissa, de 13 anos, né? A Melissa tem 13 anos e a Manuela 12 anos, é isso? Perfeito, pastor. Duas lindas meninas que estão aí envolvidas na igreja. O Michael e a Mari, desde 98, estão conosco, ou seja, há mais de 20 anos, 22 anos são membros dessa casa, passaram por diversos ministérios aqui na igreja, tem nos ajudado hoje no Ministério de Finanças aqui, um módulo que nós damos de finanças da igreja, líderes de célula, e atualmente, né, Michael, servindo como voluntários num projeto social aqui na zona leste da nossa cidade, o Jardim Santa Fé. E além de ser um homem de Deus, casado com uma mulher de Deus, envolvido na casa do Senhor, sempre servindo aqui com muita alegria e, e voluntariedade. O Maicon também é consultor empresarial, diretor da Ideia Consultoria Empresarial, especialista em gestão empresarial, financeira e processo. Tem uma outra parte do currículo aqui, um vasto currículo. Ô, Maicon, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal aí, dizer há quanto tempo você está envolvido nessa área profissional. Fica à vontade, antes da gente entrar nas perguntas aqui, por favor. Tá bem. Bom, eu trabalho com gestão empresarial, sou formado desde 99, né? Então, eu fui gerente precoce. Em 2001, eu já estava cuidando de 1.700 funcionários da ISO 9000. E aí foi que tudo começou, minha primeira gerência. Passei em 5 gerências que deu a condição de entender a empresa como um todo, por isso que a gente fala de gestão empresarial. Há 13 anos atrás, por isso que a minha história tem tudo a ver com a Igreja Nova Aliança, eu estava com o pastor Corsini numa mesa, sentada com ele, falei, fui mandado embora, minha filha tem 7 dias, e aí? Aí nasceu a ideia consultoria, bem no dia do nascimento da Mel, dali uma semana, e há 13 anos atrás a empresa começou, eu estava conversando com o pastor Eduardo Corsini na época, foi bem bacana isso, e aí, dentro desse processo da consultoria, a gente passou todo o sistema S, né? Sebrae, Senai, SESI, SESC, e dando aula em graduação, pós-graduação, até o momento que você forma a sua carteira e não trabalha mais para esses institutos, né? Então, Certo. hoje, nós temos uma empresa que tem 9 consultores, eu respondo por eles, a gente atua em 9 nichos, são mais de 30 a 40 empresas, e a gente trabalha com 3 entregas, pastor, de uma forma bem simples, né? Fazer as empresas baterem meta, gestão de Uhum. vendas, de marketing, fazer as empresas reduzirem os seus custos, melhorando a sua produtividade, eu estou falando de produção, de processos, ou a Tá. última linha, que é a mais importante no momento nesse cenário de pandemia agora, que é o EBITDA, a geração de caixa, né? São os números da empresa. A gente trabalha com a controladoria, porque eu e a minha equipe, a gente já foi do mercado de ações, então eu já trabalhei com bolsa de valores, etc. Certo. E eu dou aula na FGV Paraná. Então, tudo que envolve avaliação de investimentos, a gente cuida dos números da empresa. Essas são nossas entregas. Então, esses são nossos Bacana. projetos, essa é a nossa carteira, pastor. Uau, que tremendo. Então, tem muito conteúdo aí para passar para a turma, né? Eu tenho certeza que você vai poder abençoar muita gente hoje. Ô Maicon, um momento como esse que a gente está vivendo,
nós não estamos falando apenas de Brasil, nós estamos falando de um evento de repercussão mundial. Todas as nações do mundo hoje estão afetadas e nós vivemos num mundo totalmente globalizado hoje. Então, o que acontece na China, nos Estados Unidos, vai bater aqui, não é? Já bateu, na verdade, com tantas incertezas no mercado, não é? Como é que o empreendedor, o empregado, seja ele, aliás, um empresário, seja ele grande ou pequeno, Sim. como é que ele vai trabalhar pensando, por exemplo, na diminuição de custos, criatividade no momento como esse? Você acabou de citar aí uma empresa que no meio de toda essa situação ainda está obtendo lucros, não é? Qual deve ser a prioridade número um de um gestor, de um empresário, num momento como esse? Então, a pergunta ela é interessante porque, assim, dá para fazer muita coisa, mas no meio desse monte de coisa, qual que vai trazer o resultado mais importante, né? Certo. O que realmente vai trazer um equilíbrio, uma saúde, uma recuperação? Como cada empresa, pastor, ela tem um cenário, né? Ela tem os seus números, ela tem a sua estrutura. Tá. Algumas, antes da crise, já estavam mais estáveis. A hora que veio a crise, ela deu um passinho para trás. Algumas, antes da crise, ela já estava na UTI ali, com caixa negativo. Então, a hora que veio a crise, acabou derrubando muito forte. Tá. Então, como técnico, a primeira recomendação nossa é fazer um diagnóstico empresarial. Sim. E aí, você pode fazer algo muito simples, sabe? Como se fosse uma cruz ali, você separa ali, né? Pontos positivos, pontos negativos, oportunidades e ameaças. Para a gente poder enxergar o que eu consigo realmente saber. Poxa, esse meu ponto negativo, ele está contaminando muito o meu resultado? Eu consigo estancar isso, né? Eu consigo bloquear isso? Por exemplo, digamos que o meu ponto negativo seja a conversão do meu time de vendas, né? De 10 apresentações de vendas que eu faço, eu converto só 10%. Poxa, então eu preciso fazer uma estratégia para recuperar isso, para trazer mais receita. Então, tudo começa no diagnóstico, pastor, porque qualquer administrador no Brasil que não fizer o diagnóstico primeiro, ele vai sair igual uma metralhadora dando tiro para todo lado sem foco. Uau. E aí, no final do mês, o senhor, como administrador, vai me cobrar um resultado que eu não vou conseguir te entregar, porque eu abri um monte, mas eu te entreguei pouco. Então, faz um diagnóstico. Aí vem a segunda coisa. Eu tenho duas ações para priorizar ações. Uma é GUT, é uma matriz de prioridade, gravidade, urgência e tendência, mas dá para pensar numa mais famosa e mais simples, na famosa lei de Pareto. A pergunta do empreendedor que precisa fazer nessa hora é assim: qual é a minha lei de Pareto? Qual que é o meu 20 igual 80? Onde que eu vou colocar 20% da minha energia para trazer 80% de resultado? É isso que a gente precisa fazer? Então, respondendo a pergunta do senhor, a primeira coisa é o diagnóstico. Michael, seja mais prático. Sinceramente, vender e gerar caixa. Certo. A produtividade, ela pode entrar no segundo momento, sabe? Eu estou organizando uma indústria, a minha equipe, que ela está com a operação bagunçada ali no meio, né? Mas eu tenho que vender e tenho que cuidar do caixa. A operação, se eu vou ter uma hora extra hoje ou não, se vai prejudicar o andamento do fluxo de trabalho ou não, é um segundo momento. Mas a primeira missão primária, é gerar receita para que você tenha lucro na última linha e recupere a empresa. Porque cada venda, pastor, ela me traz uma margem. Certo. Ela me traz uma margem, né? Ótimo. Michael, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda sobre esse assunto que a gente está vivendo nesse momento, pensando na economia do nosso país. Outro dia estava ouvindo um relato falando dos Estados Unidos, por exemplo, da quantidade de pessoas que procuraram o seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é uma quantia financeira que o país está oferecendo. Na última conta que eu vi, era mais de 30 milhões de trabalhadores que já tinham procurado. E como nós falamos no começo, o que acontece em outros lugares vai bater aqui, já está batendo, na verdade. A economia do nosso país, na sua opinião, como é que vai ficar a economia após esse período, após a pandemia? O que é que vai mudar nos hábitos dos consumidores? Porque isso vai bater diretamente na porta do empresário, não é? Que mudanças a gente pode esperar? Entendi. Bom, aí são várias respostas. Olhando assim, olhando o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia que nós temos, é um ministro técnico, é um cara inteligente, não é um cara
político, é um cara técnico. Então, quando começou a pandemia, o senhor vai lembrar das capas do jornal, ele falou que, olha, o PIB brasileiro ia ficar -2. Certo. Há 2 semanas ele já falou que vai ficar -6. O que acontece? O Brasil não vai gerar riqueza. O Brasil vai ter um retrocesso antes de 2018, vai voltar uns 5, 6 anos atrás no PIB, até naquela época da Dilma. Então vai ser bem complicado a retomada da economia. Nenhum economista, e eu acompanho a XP, sou cliente e acompanho a XP, que é a maior corretora de valores da América Latina, e nenhum economista está abrindo a boca para falar de previsão agora de quando vai recuperar. Né? O que vai existir nos próximos semestres, vamos falar do próximo segundo semestre, é uma retomada gradual da operação. Certo. Gradual. Quando eu falo gradual, não é naquela velocidade do 100% da economia rolando, que a gente ia ter um ano de 2,5 de PIB esse ano. Não vai mais acontecer. Então vai ser -6 ou -7 negativo. Então o que acontece? Toda empresa agora, ela precisa rever o seu budget. O termo é bem simples, é rever o seu orçamento. Lembra aquele negócio que a gente faz como família? Até no CRAU e na igreja a gente aprende o que vai entrar, o que sai e o que sobra. Sim. Então, cada empresa agora, ela precisa refazer o seu orçamento, porque a economia mudou, o consumo mudou. Então, dando um exemplo prático para o senhor. Aqui na Avenida Brasília, em Londrina, tem uma indústria metalmecânica que a gente atende, uma indústria X. Nós refazemos a meta dele perdendo 40% de receita nesse ano. Apesar que ele atende o agronegócio, eu não acho que vai chegar a 40%. Mas colocamos uma queda de 40% e reduzimos os custos em várias áreas. A empresa enxuta, mas vamos enxugar ainda mais. Ótimo. E ele vai terminar o ano com R$100 mil positivo. Então, isso é simulação, pastor. Certo. Isso é uma controladoria, é uma gestão financeira para poder colocar os números em ordem, independente só do cenário. Certo. Agora, a outra pergunta que o senhor fez, que é muito importante, né? Mudança de hábitos de consumo. As pessoas, o empresário, existe um índice da FGV chamado Índice de Confiança do Empresário, ICE. Se a economia está dessa forma, eu tenho coragem de investir? Não. Se eu não invisto, não vão ter novos empregos. Se não tem mais novos empregos, não tem produto na praça. Então, é um efeito em cascata. Pelo desinvestimento. Então, o que acontece nessa hora? O que o empresário? Ele fica desconfiado, ele guarda o dinheiro, ele não vai pegar a linha do BNDES que está surgindo agora para investimento, ele vai cobrir o capital de giro. A mudança de hábito de consumo, ela vai sair do offline e ir para o online, né? Então, as pessoas vão comprar mais pela internet, né? Estão comprando mais por delivery, estão comprando mais por e-commerce. Se o senhor vê, o índice de pessoas que compram no Brasil é de 2% a 5%, nos Estados Unidos é 20%, 30%. Então, que a Amazon é gigante lá. Então, existe uma caminhada muito grande no mundo digital. Sim. Vai ter uma inversão de valores, né? Em vez de eu ir num shopping, aquela roupa que aquela mulher vê, vai ter um videozinho mostrando aquela roupa, vai ter ferramentas de inteligência comercial para você colocar o seu número, o seu tamanho, o seu peso, e a pessoa vê a roupa dela ali. Tenho certeza que algumas startups já estão criando isso. As Apple já fazem isso nos Estados Unidos. Certo. Então, vai mudar muito, vai ter uma digitalização da economia, sabe? Certo. E aí, pastor, o que toda empresa precisa fazer é estar preparada para isso. A palavra que o senhor falou é inovação. Sim. Então, por exemplo, eu vou falar a minha tarefinha de casa, né? Lembra que eu falei para o senhor que estava bem corrido? Por quê? Eu estou fazendo vários projetos de inovação nesse momento. Então, por exemplo, lancei o e-commerce, né? Mês que vem eu vou lançar um curso online de fluxo de caixa para ajudar as empresas. Eu estou lançando uma franquia da minha marca, porque vários gerentes vão ser demitidos e eu vou ter que franquear, ensinar esse povo a vender e a recuperar a vida pessoal e empresarial dele. Certo. Então, existem canais, pastor, existem oportunidades. O que o empresário precisa ter é igual o senhor fala muito na palavra, é ter uma nova perspectiva para ver oportunidades. Por esse canal eu não estou vendendo. Qual outro canal? Qual outro produto? Qual é a saída? Ótimo, muito bom. Isso tem a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer para você aqui. Sem vendas, uma empresa não sobrevive, não é? Certo. Como vender se o mercado está com medo, se o mercado é um mercado hoje bastante receoso de novos investimentos, não é? Vamos dizer assim, nós estamos aí há 40 dias nessa quarentena aí, não é?
e muita gente não conseguiu produzir nesses 40 dias. Qual é a melhor saída para um empresário pequeno, principalmente, não é médio, aí, um Entendi, empreendedor, entendi. voltar a atingir as suas metas de venda? Quais são as Legal, opções, legal, o legal. Marco? Ontem à noite me perguntaram isso numa live com o Paulo César. Por exemplo, né, eu tenho uma loja, eu trago roupa lá de São Paulo, do Brás, e vendo aqui em Londrina. Tá, Legal. Você vendia através de sacolas, né? Entregava a sacola para a mulher no shopping, na casa dela, ela isso. ficava com a sacola 2 dias e tirava o pedidinho dela. A mulherada está consumindo menos. Então tá bom. O canal, vamos falar assim, sacoleiro é um, correto? Tá. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esse meu produto com uma boa foto, uma boa descrição na loja do Facebook. Eu posso ter uma loja dentro do Facebook. Segundo canal. Terceiro canal, eu posso ter uma loja dentro do Instagram Lojas. Ótimo. Quarto canal, eu posso comprar um e-commerce que hoje, sou bem sincero para o senhor, com 50, 70 reais você monta um e-commerce. Olha. É barato, né? Você pega um Wix da vida, você pega uma ferramenta que ele já te gera todos os meios de pagamento, você coloca a sua plataforma. Tá. Então, você tem que desenvolver novos canais. Legal. Então, eu e o pastor Davi abrimos uma loja, abrimos 3 lojas virtuais. E mais nosso e-commerce, 4. Quem garante que vai vender? Aí que entra o mais importante, né? As pessoas pensam muito na venda, mas eu preciso pensar no marketing antes da venda, que é isso que vira o jogo, pastor. Olha, Para o senhor ter uma ideia, eu estudo 1h30 por dia marketing. Todo dia. Sábado, domingo e todo dia à noite. Minha esposa está nessa live, é testemunha. Toda noite. Por quê? Tem muita coisa em marketing bacana, pastor, que consegue trazer tráfego, trazer gente para a sua loja. Olha, que legal. Então, eu posso criar um conteúdo e esse conteúdo gerar valor para as pessoas, a pessoa clicar, puxa, eu gostei dessa roupa, você falou para mim que essa roupa é a roupa da estação, a mulherada vai lá e compra porque é a roupa do momento, né? Essa roupa traz mais energia, uma cor mais bacana. Então, existem várias formas de gerar conteúdo, é chamado marketing de conteúdo. Para o senhor ter uma ideia, tem uma empresa no Brasil que ela trabalha com marketing de conteúdo. Ela começou com 30 pessoas, hoje tem 700 funcionários em Belo Horizonte. Uau. Tem um cara chamado Alex Vargas, que ele trabalha muito conteúdo. A hora que você digita marketing digital na internet, aparece o nome dele, Alex Vargas. Ele é muito forte, eu sou aluno dele, e ele tem mais de 100 mil alunos na internet. E esse cara, ele criou um curso barato que ensina o empreendedor a fazer esse marketing digital que o senhor acabou de me perguntar, né? Ele mostra o passo a passo. O pastor tem mais de 400 aulas. Então, hoje, o Sebrae dá esses cursos gratuitos, a FGV dá os cursos gratuitos. Eu não tenho dinheiro. Cara, dinheiro não é desculpa. Porque, assim, é só a sua disponibilidade e a sua disciplina de aprender. Para o senhor ter uma ideia, se eu entrar no Facebook hoje, tem um link chamado Blueprint Facebook. Você tem todo o modelo de como usar o Facebook para aprender a vender através dele. Olha, né? O Instagram também tem cursos. O YouTube, cara, o YouTube ele tem uma academia de aprendizado para você poder colocar os seus vídeos, sabe? Então, todas as mídias, elas têm interesse que você venda mais. Você precisa fazer, aprender o marketing digital para poder vender mais. Aí você tem tráfego. Então não adianta eu e o senhor ter 3 lojas. Eu tenho o e-commerce, né? Eu tenho o Instagram Lojas, o Facebook Lojas e não tem volume, não tem gente batendo na nossa loja. Tem que ter um marketing pago e não pago. A gente chama de orgânico e pago para trazer gente para o nosso negócio. Para divulgar o seu negócio, claro. Você tem que vender bem o seu peixe, né? É isso aí. Fazer as pessoas saberem que você tem um bom produto para oferecer. Puxa, que legal. É isso mesmo, o Marco. É ferramentas, né? Ferramentas. Sobre gestão financeira. Vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira numa época de crise. A gente ouve muito, até fiz uma live com o Rafael Medeiros outro dia aí, você deve ter acompanhado, ele falou muito sobre gabinete de crise. Ele estava conversando com você sobre essa questão de uma espécie de controladoria na empresa, não é? Porque a gente percebe, Michael, assim como na vida pessoal, você acabou de falar um princípio importante, não dá para você gastar mais do que está entrando, não é? Sim. É uma questão simples. Se entra X e eu gasto X menos alguma coisa, eu vou ter ainda um superávit. Se eu gasto X e mais alguma coisa, eu vou estar vou entrar num déficit, vou ter que recorrer a fazer mais dívida. Bom, qual que é a minha pergunta? Num momento como esse, em que a gente tem uma crise instalada,
que às vezes não depende só de nós, é uma situação externa. Como a pessoa pode gerir uma situação de crise como essa na área financeira, uma espécie de controladoria? Tem muita gente que diz que isso só aplica a empresas grandes, mas eu acho que você tem muito a falar sobre empresas menores também. Legal. Pastor, assim, ó, a gente tem empresa que fatura 30 mil reais, tem empresa que fatura 3 milhões. Eu acho que a controladoria é aplicada desde uma casinha de cachorro-quente, uma multinacional. Sou bem sincero, porque os princípios são atemporais, são os mesmos para todos. Então, o que é importante? A gente está falando de controladoria, só explicando o termo técnico, né? Controladoria é derivado de controle. Então, é aquela área que fecha a sua gestão financeira e a sua gestão contábil, né? Então, ele cuida de produzir relatórios para que você tenha uma fotografia da situação econômica e financeira da sua empresa. Igual o senhor falou de déficit e superávit. Então, qual é a minha saúde financeira? Quem vai dizer é o controller. Então, o controller hoje, depois do CEO, do dono, é o profissional mais importante numa empresa, porque ele cuida da saúde financeira. E o que ele tem que fazer no dia a dia? O que uma pequena empresa pode fazer? Eu até gravei uma videoaula de 1h30 semana passada falando sobre isso. Eu tenho que implementar controles. A primeira coisa, pastor, quando a gente pega uma pequena empresa, e isso é estatística do Sebrae, não é nem minha, sabe? O empresário, ele mistura a carteira pessoa jurídica, pessoa física, sabe? Então, assim, já começa o grande erro. Que às vezes eu penso que aquela venda é minha, mas é prolabore, irmão. É outra coisa, não mistura, né? Exatamente. Empresas familiares, acontece muito isso em empresas familiares. Muito. A maioria dos meus clientes são familiares, então isso pega. Então, eu tenho que separar os controles, pessoa física, pessoa jurídica. Certo. Então, uma outra coisa importante, né? Eu tenho que cuidar do meu caixa. Então, qual que é a minha disponibilidade de caixa hoje? Não é contar com limite, não é contar com cartão de crédito, não é contar com linha de empréstimo que o banco está louco para te emprestar. Então, qual é o seu caixa real disponível hoje? Terceiro controle, é o controle do contas a pagar. Então, se eu estou comprando, eu preciso manter minha empresa operando, show. Eu estou comprando, essa compra tem que estar muito ligada com o seu orçamento. E o cara que está comprando tem que ter alguém aprovando. Porque se todo mundo aprovar, eu vou comprar no lugar mais barato. Você pega a mão do telefone, manda vir do fornecedor mais caro. Então tem que fazer de 3 a 5 orçamento e cada compra tem que estar vinculada com o orçamento da empresa. Se não está no orçamento, não aprova. Outro controle importante é o controle de contas a receber. Vamos lá? Eu sou vendedor por natureza. Quem garante que eu vou bater a meta no final do mês? E o senhor, como meu administrador, esperava que eu trouxesse 100 mil reais de faturamento e trouxe 70 mil. E você fez o orçamento em cima dos 70. Perdão, em cima dos 100. E eu te trouxe 70. E aí? Então, esse alinhamento do que vai entrar de receita, do contas a receber, com o plano de metas da empresa, tem que estar muito afinado. Senão eu vou inflar o teu número. Claro. Eu passei por isso semana passada. Teve um cliente meu que deixou de trazer 700 mil reais de venda. Como vai ficar o meu caixa? Sim. Então, isso é complicado. Nós temos que ter uma gestão muito clara desse controle do contas a receber. Uma outra coisa... Então, quando você tem o caixa, o a pagar e o receber, você vai fazer uma auditoria financeira, que a gente chama de conciliação. Né? Então, eu vou checar o físico, eu vou checar o sistema, e realmente tudo que está no meu softwarezinho ali, ou na minha planilha, eu vou ter um controle real da minha conciliação financeira. Aí... Para fazer uma controladoria que funcione, eu fiz a parte de controle. A segunda atividade mais importante é fazer o fluxo de caixa. O que acontece? O que é o fluxo de caixa? É aquela matemática básica, né? O seu saldo anterior, mais o que entra, menos o que sai, e o teu saldo final. Esse fluxo de caixa é o que salva empresas. Existe um paradigma aí, pastor. Nós achamos que o lucro ele contribui com a margem, com o caixa. Mas o que salva uma empresa não é ter lucro, o que salva uma empresa é ter caixa. Nas crises, desde a crise de 1929, né, a grande crise dos Estados Unidos, até agora, empresas que ficaram de pé eram empresas que tinham caixa. Certo. O que salva uma empresa é a chamada famosa reserva financeira, é você ter um caixa forte. Então, o que acontece? Eu fiz uma venda para ti, uma venda de R$1.000. Eu conto, o faturamento foi R$1.000, mas o que entrou no caixa foi só R$100, porque você pagou em 10 vezes. Então, o empresário tem que saber fazer continha. É chamado regime de caixa e regime de competência. Então tem que cuidar desse fluxo de caixa. Nesse cenário de pandemia,
eu recomendo, o Sebrae sempre me ensinou a recomendar fazer um caixa com 90 dias, sabe? Nesse cenário de pandemia, eu recomendo que faça de 6 meses, de 12 meses, sabe? Em algum... eu vou te contar um case bem bacana. Deixa eu entender. Você quer dizer o quê? 6 meses, 12 meses de previsão. De previsão. De previsão. Okay. A previsão é essa. A reserva, a pergunta que você vai fazer, eu entendi. A pergunta é quanto que eu tenho que ter de caixa, né, de reserva de emergência? Isso. 3 a 6 meses. 3 a 6 meses, ótimo. Eu falei com um empresário de Curitiba, ele quer até que eu seja meio que sócio deles lá, é uma franquia de óculos. Ele tem 70 lojas. A hora que eu falei isso para ele falou, Michael, a minha empresa fica inviável se eu fizer isso. Falei, cara, inviável você vai ficar se você não tiver isso, né? Porque assim, como que eu calculo a minha reserva de emergência? É simples, pastor. Você fatura 30 mil reais por mês. O teu custo fixo, ele custa aí, para manter a operação mínima funcionando, não estou falando de compra, o fixo, 7 mil reais. 7 vezes 3 meses ou 7 vezes 6 meses. Então você teria que ter aí 21 mil reais numa renda fixa quietinho. Veio a pandemia, você não estava perdendo o sono agora. Ótimo. Muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho com essa colocação sua. Por favor. O governo, por exemplo, ofereceu algumas linhas de crédito para beneficiar as empresas, para ajudar a levantar o capital, porque muitas empresas não estavam preparadas para esse momento. É difícil conseguir empréstimo ou, enfim, recursos para você levar para um empresário que não tem isso que você acabou de dizer, mas ele não se preparou com essa reserva. Aliás, eu estava numa das pregações que eu estava dando aqui na igreja, Michael, não sei se você vai lembrar, eu disse uma coisa. Para mim, pelo menos 2 lições nós estamos aprendendo com essa pandemia. Número 1, nós não precisamos de muito para viver uma vida de qualidade. Eu lembro o senhor falando. A gente, às vezes, gasta demais com coisas que a gente não precisa. E nós aprendemos, né, durante esse período, que a gente pode viver com um pouco menos. A gente pode reduzir o nosso orçamento, enxugar um pouco o nosso orçamento. Número 1. Número 2, nós precisamos ter reserva, nós precisamos aprender com as formigas que guardam no verão. Sabedoria, né? Para ter quando o inverno chega. Isso que você acabou de falar sobre essa reserva. Para quem não se preparou, para quem não tem essa reserva, para quem foi pego de surpresa até por causa da própria gestão, linhas de crédito. É fácil levantar isso junto aos outros? É viável? É fácil? É sábio fazer isso? Legal. Antes de você sair por aí captando recurso, uma coisa importante, né? Eu volto no fluxo de caixa. Porque eu já vi empresas que pegaram dinheiro sem o planejamento de fluxo de caixa e gastou dinheiro. Certo. Né? Então, existe um documento antigo chamado DOAR, Demonstração de Origem e Aplicação de Recurso. Eu peguei 50 mil reais, aonde que eu vou aplicar? Aí você potencializa o empréstimo. Agora, se eu for pegar para pagar a conta, para colocar no giro, uma empresa descontrolada, pastor, esse dinheiro evapora. Evapora. Isso é ciência, isso é estatística de empresas que quebraram. Pegar dinheiro sem planejamento é um tiro no pé. Então, assim, respondendo a pergunta do senhor, isso também eu vi semana passada no site do Sebrae e da Caixa Econômica. 60% das empresas não estão conseguindo pegar o empréstimo que o governo liberou. Olha. Aí qual que é a causa, pastor? De novo cai a controladoria. O cara não tem um plano de negócio. Então, eu e o senhor vamos abrir uma loja em Maringá. A gente vai abrir uma loja no Cameló. Se não tiver um plano de negócio, banco nenhum empresta dinheiro, pastor. Sim. Porque é como se eu estivesse chegando com uma folha em branco. Eu preciso de 50 mil, mas você vai fazer o que com esses 50 mil? Qual que é o payback? Qual que é a taxa de retorno? Qual que é o VPL? O VPL é o valor presente líquido, né? Em que momento que o investimento se paga? O cara não responde, o gerente não libera. Olha. Então, eu preciso ter um plano de negócio. Para o senhor ter uma ideia, é caro fazer uma consultoria, cobra aí 12 mil reais para fazer um plano de negócio, né? A gente reduziu os valores. Sabe o que eu fiz? Até para ajudar startups e empresas. Eu pedi para o Sicredi uma linha de crédito, uma maquininha, para poder financiar em 12 vezes. Né? Para poder... Não, é verdade. É como se fosse um lojista, para poder ajudar o cara, porque ele precisa disso. Porque sem isso, o banco não vai liberar. E é muito técnico, pastor, porque o que é o plano de negócio? É um projeto dizendo o que você vai fazer com aquele dinheiro.
Tá. Aí o banco, atendendo esses critérios, o banco libera. Mas, repito, 60% não consegue por falta de um projeto. Isso Certo. não é só com a pandemia, pastor. Nos últimos 10 anos é assim. Eu não consigo fazer um projeto que amarra com aquela maquininha que eu vou comprar, né? Com aquela nova marca que eu vou adquirir, com aquela franquia. Falta um projeto claro, o banco fica incerto e corta a liberação do recurso. Uau, é verdade. Puxa, o banco, ele quer também ver a credibilidade, né? Quer dizer, se o banco vai investir numa empresa, de certa forma, vai colocar, ele quer ver como é que essa empresa vai gerir aqueles recursos que serão disponibilizados, lógico. Sim. Michael, vamos avançar um pouquinho mais, tem muita coisa aqui, nosso tempo está correndo bem rápido, né? Numa situação como essa que a gente está vivendo, os empresários estão se deparando também com a questão dos colaboradores, dos funcionários da empresa, enfim, como dimensionar o tamanho da equipe, do seu time de trabalho nesse cenário, né? A solução é demitir, a solução é, enfim, fazer o quê? Aqui como igreja, por exemplo, nós tomamos uma decisão, nós não queremos demitir ninguém e nós estamos fazendo tudo que a gente pode usando os recursos, nós temos uma estrutura grande, a igreja não é uma empresa, mas tem a parte da organização estrutural da igreja que é muito parecido com uma empresa, não é? E, então, a gente tem se estruturado para buscar esses recursos que o governo tem oferecido para não precisar demitir ninguém. Nós estamos fazendo isso. Agora, tem empresas que não conseguem ou estão num grande dilema hoje, como lidar com a situação em relação aos seus colaboradores. Você acha que, por exemplo, dá para envolver o próprio colaborador na solução, fazê-lo saber disso, envolvê-lo nessa questão, nesse momento de crise? Como lidar com isso? Entendi. A solução está nas pessoas, né? A solução sempre vai estar nas pessoas. É legal você envolver as pessoas na solução dos problemas que a empresa está tendo. Ótimo. É que muito empresário, ele acaba colocando no ombro dele, né? A dor, ele carrega aquela tonelada nas costas. Então é importante nessa hora, igual o Rafael Medeiros falou para o senhor, formar esse gabinete de crise, colocar os gestores e líderes numa sala de reunião, colocar uma pauta ali no flipchart e falar, gente, redução de custos. Sim. Só que com inteligência. Eu poderia fazer uma live com o senhor só de redução de custos, sem demitir pessoas, para você ter uma ideia. Porque existe como de custos com inteligência, com sabedoria, existem alternativas, né? Existem automações, existem robozinhos, existem ferramentas que podem ajudar. Eu vou dar alguns exemplos para o senhor daqui a pouco. Então, assim, é importante, assim, ó, o meu faturamento caiu, então eu não vou precisar do número de pessoas que trabalham hoje. Ok. Então, o que eu preciso fazer? Dimensionar o número de pessoas que eu preciso em função do resultado que eu consigo entregar. Talvez isso, na verdade, pastor, é aquela continha básica de pegar um cronômetro, pegar as atividades e ver o volume de atividades, se eu tenho a mais ou a menos ou está no nível ideal. Na prática, você tem que atualizar o seu organograma, você tem que atualizar a sua descrição de cargo e dimensionar o número de pessoas que você precisa na sua área operacional. Por quê? Eu lembro que o senhor da parte de engenharia, né? Geralmente a empresa só calcula a produção para o cara da fábrica, esquece o escritório. Né? É errado isso. O PCP funciona só para a fábrica. Eu discordo como técnico. Por quê? Às vezes eu tenho 6 pessoas no contas a pagar, que se eu automatizasse aquela rotina, é chamado workflow. Você aperta um botãozinho, o software faz tudo para você, você só analisa no final, eu poderia reduzir em 20% a 30% essas 6 pessoas. Então, falta saber usar a ferramenta. Um outro exemplo que eu consigo reduzir os custos na minha operação. Software. Existe o software financeiro que a igreja usa, que todo mundo usa. O cara acaba não sabendo usar muito o software de gestão, ele acaba usando muito o Excel. Então, ele acaba tendo um retrabalho, ele dobra o custo operacional dele. Em vez de ele aprender a usar a ferramenta, não, o software não tem aquela planilhazinha de controle de comissão. E tá lá no software, pastor. E o cara não usa, e o especial, ele vai lá e cria uma planilha, dobra o custo. Então,
Eu faço isso muito, pastor. Eu já trabalhei com empresa que tem o software mais caro do mundo, até o software de R$ 100. As pessoas não sabem usar os recursos que Deus deu, ponto. E aí acaba aumentando muito o custo. Uma coisa inteligente assim, existe uma ferramenta chamada Zapier. O que o Zapier faz? Né? Eu quero que a hora que receber um e-mail, ele já me gere uma ação, uma agenda, uma atividade. O Zapier entrega isso e você vai pagar $10, o cara faz automático. Nossa, você pode colocar robozinhos de automação pagando só $10. Uau. Então, uma outra coisa, área de vendas, né? O cara usa muito WhatsApp, o cara manda muito e-mail, o cara tem muita planilha na área de vendas. Gente, por favor, né? Londrina é uma cidade que tem um software chamado Mosquite. Eu não estou aqui para vender, mas estou aqui para ajudar, né? Tá. Existe uma ferramenta chamada Mosquite. Ela é barata, eu acho que é R$39 por mês. Tá. Um software de CRM, pastor, em que assim, o cara vai ter toda a gestão de comercial numa única tela. Claro. Hoje, o cara perde 2 horas por dia para saber quanto que vendeu, para quem vendeu, qual que é o próximo passo. Existe um descontrole. Se ele colocar numa ferramenta e usar a ferramenta, ele ganha 2 horas por dia. Olha. Uau. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, sabe? Uma outra coisa importante, Google Agenda. Como que eu vou ser produtivo se eu não tenho uma agenda, gente? Sim. Então, não existe milagre, existe gestão em relação a uma boa agenda. Agora, Salmo 90:12 fala, ensina-me a contar meus dias porque eu tenho um coração sábio. Agora, como eu vou ter sabedoria se eu não sei contar minha agenda? Né? Volta na primeira pergunta do senhor. Eu sou empresário, cuido de 30 empresas. Qual que é a minha prioridade do dia? Cara, é a minha primeira hora, pastor. É meus primeiros 15 minutos. Eu olho para o meu dia, organizo a minha agenda, deixo de fazer aquilo que não gera valor, aí eu consigo ser mais produtivo. Então, pastor, eu repito, existe ociosidade de 20%, a 30%, a 40% nas empresas hoje por falta de gestão de ferramentas até gratuitas que poderia reduzir o custo do cara. Uau. Vamos lá, vamos avançar aqui sobre pessoas ainda. Num momento como esse, Michael, as pessoas têm a tendência, os colaboradores, funcionários, em entrar em pânico, focando o problema e não a solução. Como a gente pode trazer, dá uma dica para os empresários aí que vão assistir depois também, que estão com a gente agora, como envolver a sua equipe na solução de problemas, para que ela esteja engajada, motivada. Dá para a gente investir no desenvolvimento da liderança, potencializar as habilidades que eles têm, para que eles se engajem com a gente. Como é que a gente trabalha isso? Legal. Ontem à tarde eu fiz isso. Eu tinha uma agência de marketing e uma indústria metalmecânica perto do Ceasa, né? E ela estava com um problema entre marketing e vendas. Eu comecei a reunião, todo mundo veio armado para se acusar, né? Minha primeira frase, gente, a gente quer resolver o problema, ninguém vai acusar ninguém, a gente vai focar na solução. Pronto, ótimo. Então, acabou. Então ninguém metralhou o outro. Já todo mundo já ficou desarmado, já todo mundo ficou... Veja, é muito fácil apontar, eu quero ver quem vai resolver, né? Então, ou apontar o culpado, né? Você é culpado, você não... Aí a pergunta é, apontar vai trazer dinheiro para a gente no final do dia, não vai resolver nada. Então a gente procura engajar as pessoas na solução, fazendo as pessoas pensarem. Então, qual que é a solução para esse problema? Eu estou com um problema de produtividade. Qual que é a alternativa? Fazer as pessoas darem resposta, fazer as pessoas se envolverem mais. Então, é a hora do empresário sair daquela redoma, da sala de reunião dele, da sala bonitona dele, e ir para a operação e ouvir mais as pessoas e pedir a opinião das pessoas, aumentar esse engajamento. Isso é uma coisa que vai trazer muito resultado. E uma outra coisa é assim, como que você chega na empresa como empresário? Você chega com a energia a 1000 ou você chega, entre aspas, depressivo, para baixo, pensando nos problemas? Então, a tua postura pessoal e empresarial está sendo vista o tempo todo pelas pessoas. Se você tem uma energia, se você tem uma visão, uma perspectiva que leva as pessoas para frente, poxa, esse é o meu líder, eu confio nesse cara, nós vamos passar por um vale agora, eu vou chegar no fundo do poço, mas eu sei que com esse líder eu vou chegar no topo da montanha e a gente vai voltar a crescer. Agora, se eu tenho um empresário que só mete o pau no governo, só mete o pau na concorrência que está baixando margem, que não estuda, que não investe na equipe e nele mesmo, aquela visão mais de empreendedorismo, uma visão de fazer a coisa acontecer, cara, desmotiva a equipe. Uau. Segunda resposta que o senhor me perguntou, treinamento, treinamento e engajamento. Cara,
na real, eu tenho muito que aprender. A pergunta é, isso é importante, isso vira o jogo para mim. Qual é a capacitação que eu posso ter para trazer resultado na empresa no cenário de hoje? Sim. Então, por exemplo, eu estou fazendo 3 treinamentos online. Eu coloquei 2 na prateleira e do que eu escolhi um tópico que eu sei que se eu fizer, vai trazer resultado mais rápido. Então, as pessoas têm a perspectiva que aprender vai resolver. Não é. É aprender focado, aprender na dor, aprender onde que vai virar o jogo. Então, hoje eu estou aprendendo sobre tráfego, porque a hora que eu tiver esse problema resolvido, eu vou para um outro escopo, sabe? Uau, que tremendo. Uau. Então, a postura do empresário, do próprio empresário, ela é fundamental para a motivação dos funcionários num tempo de crise, né, Marco? A postura, você acabou de falar, a linguagem do próprio empresário, não culpar, o Brasil é culpado, a pandemia é culpada, a minha concorrência é culpada. Peraí, a postura do empresário também faz com que o jogo mude, né? É aquilo que a pastora Mônica falou no culto domingo de manhã, de 2 Coríntios 4,18, né? Não olhando para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo. É ter fé. Né? O cara precisa de fé, o cara precisa acreditar, o cara precisa agir. Legal, eu tenho fé, eu tenho uma estratégia, agora qual que é o desafio? Eu vou executar. Para o senhor ter uma ideia, a crise está gerando um outro ganho. Acho que seria uma terceira lição para o senhor colocar na lista aí. A crise está fazendo as empresas saírem, sabe? Porque quando a crise vem, pastor, entre aspas, tá? Todo o exagero, todo o excesso, todo o gasto necessário aparece, né? Sim, então, a crise está despertando as empresas para agirem. Nós temos um grande problema de indisciplina, de execução. Então, o terceiro aprendizado que eu somaria com o senhor é assim, o empresário agora está agindo, ou o cara age ou ele quebra. Então, está melhorando a execução. Olha, então, legal. é aquela história, fé, muita fé, o Senhor vai nos dar vitória, eu tenho certeza absoluta disso. Agora, eu preciso ter uma estratégia muito clara, tipo, Deus, qual que é a porta, né? Qual que é a estratégia, qual que é a saída? Legal, eu até brinco, né? Que slide não traz dinheiro, a apresentação bonita não vira o jogo. Pega esse slide e coloca para executar. Aí tem a ver com o senhor me falou agora há pouco. Coloca a equipe para executar. Então, por exemplo, eu atendi um gerente nacional agora há pouco antes do senhor, ele veio sozinho na sala de reunião. Eu falei, volta lá e chama a sua equipe. Eu quero supervisor, eu quero funcionário, porque não quero só você. É hora de envolver as pessoas para a solução ir mais rápida, sabe, pastor? Não quero gastar só a sua energia. Vamos gastar a energia do time. Aí a gente acelera a performance, a gente acelera o resultado. Uau, que legal. Puxa vida. Excelente. Ô Michael, vamos avançar um pouquinho. Você citou no começo da nossa conversa sobre esse processo de digitalização. E o marketing da empresa é muito importante nesse sentido, não é? Você acredita que a digitalização é um caminho sem volta para praticamente todos os negócios? Você citou exemplos aí de pessoas que faziam, por exemplo, a moça que vendia roupa, ela ia de porta em porta. Hoje, ela precisa repensar isso, colocar isso no Facebook, no Instagram, disponibilizar os produtos dela de uma outra maneira. Isso está acontecendo de uma forma geral, não é? As pessoas estão entrando. Qual que é o primeiro passo para que uma empresa possa crescer nessa área de digitalização, de marketing digital? Legal. No final da live, se o senhor quiser colocar o meu e-mail para as pessoas, eu posso compartilhar o modelo de um plano de marketing. A primeira coisa que ele tem que fazer é um plano de marketing básico, sabe? Tem um livro nos Estados Unidos chamado One Page. Eu posso fazer um plano de marketing numa única página, né? Então, o que eu quero? Novamente, para não dar tiro para todo lado, eu quero fazer um plano de marketing para inovação, digitalização da minha empresa. Então, faz um plano para você ter um foco. Então, a primeira coisa é essa, é você fazer um plano de marketing digital, ponto. E aí, dentro dele, você vai trabalhar quais canais que você quer digitalizar a sua empresa. Por exemplo, né? Michael, Oi, pastor. Tá um pouquinho falha a sua internet, começou a falhar um pouquinho só. Não sei se teve algum problema aí. Agora está voltando. Tá bom. O senhor vai me sinalizando qualquer... Você está me vendo bem aí? Vendo e ouvindo bem, pastor. Ok. A tua começou a tremer um pouquinho. Continua, vamos lá. Agora melhorou um pouquinho. Aí, agora melhorou. Vai lá. Se oscilar, o senhor me fala que eu posso mudar de Wi-Fi. É bem tranquilo. Tá. Então, assim, eu tenho que fazer um plano de marketing digital. E aí, nesse plano, eu defini estratégias para esses novos canais. Então, assim, eu tinha só um canal. Existe um livro, chamado A Bíblia do Canal de Vendas. Eu amo esse livro. Ele tem 600 páginas. É difícil até de achar. E aí, é aquela história, pastor. Quanto mais canais eu tiver,
mais venda eu vou ter. Ponto. Claro. Existe um moinho aqui em Santa Fé, perdão, aqui em Sertanópolis, que uma vez a gente começou, há 7 anos atrás, a vender farinha para padaria, o cara só entregava com representante, né? Essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque a gente começou, o padeiro já era fiel à marca, o padeiro não muda a marca da farinha, vamos ser sinceros, o cara não vai querer mudar a receita, né? Sim. A gente vendeu farinha por telefone, porque o cara já era fiel, pra que tem de ir lá de Kombi, mandar um representante? Ligava, pagava, mandava farinha. Então, começamos um televendas com um custo muito menor. Então, para o senhor ter uma ideia, então, eu tenho que trabalhar, é chamado multicanais, né? A estratégia da digitalização, ela é irreversível. Toda empresa, seja metalmecânica, agronegócio, varejo, indústria, serviço, ela tem que digitalizar perto dela. Aí, existe um negócio chamado Omnichannel. Eu sei que é um pouquinho avançado, mas existe um exemplo básico e legal disso no Brasil, né? O Omnichannel é a gestão do canal online com offline, né? Então, eu vou ter um Omnichannel, multicanais, para atender. Olha, tem uma parcela da população que é offline, então o cara vai na loja. Tem uma parcela da população que gosta de comprar nosso produto digital, ele compra pelo e-commerce. Tem uma parcela da loja que gosta de comprar por telefone, ou que gosta de comprar por lista de transmissão no WhatsApp. Pra você ter uma ideia, o senhor vai dar risada agora, mas é fato, né? Eu contratei uma ferramenta americana semana passada, chamada SendPulse, e eu vou mandar SMS marketing. Ah, mas SMS não funciona. Tudo bem. Mas sabe qual é a abertura do SMS no Brasil? 79%. Uau. Então, eu vou investir nos canais que me chamam a atenção das pessoas. Claro. Isso é inteligência em marketing, sabe? É colocar vários canais e alimentar os canais para que lá no final te monetize e te gere receita. Para você ter uma ideia, eu falei para o empresário, ele surtou porque ele não entendeu. Ele faz ferramenta para matriz, para indústria. Legal, então ele faz ferramenta que vai dentro de uma matriz, essa matriz repetida faz milhares de produtos. Certo. Eu falei, olha, por que você não cria um clube de assinatura? Clube de assinatura o cara paga R$19,90 para ter acesso a boas práticas de desenvolvimento de matriz de produtividade que a sua empresa faz pela fábrica dele. Quem faz isso é o americano, tá bem? Eu comprei outro curso para me ajudar em relação a isso. Então, ele está pensando com a equipe dele, né? Pra você ter uma ideia, não tem aquela marca chamada Empíricos? Sim, tem. Eu sou assinante deles, né? Eu tenho 7 assinaturas deles e o mentor de marketing deles é o meu mentor. Eu pago ele para me ajudar, para me ensinar. Certo. Eles venderam ano passado 1 bilhão de assinaturas. Nossa. Então, pastor, eu tenho um produto com ticket médio X. Por que eu não criei um produto escalável, bem barato, que seja de R$5, mas eu vou ter uma multidão de compras? Que a hora que começa o dia 1 de cada mês, que é o famoso primeiro dia do mês, eu já tenho uma famosa receita recorrente. Né? Para quem me ouve nessa hora, eu recomendo a compra de um livro chamado Receita Previsível, Aaron Ross. Receita previsível. Então, é essa a estratégia. Eu crio canais digitais para ter uma receita previsível. Eu já começo o mês batendo a minha meta. Isso é fantástico, pastor. Não tem preço. Michael, cara, muito bom. Nosso tempo está terminando. Nós temos mais 9 minutinhos aí. Eu queria deixar você à vontade, primeiro para você divulgar o seu trabalho, para quem está aí com a gente, quem vai assistir depois essa live, e você deixar uma última palavra para esse pessoal, para os empresários, principalmente empreendedores, que estão enfrentando um grande desafio nesse momento. Você que não é só um homem, um empresário que tem ajudado tanta gente, você também é um homem de Deus. E eu sei que o que você ensina, o que você compartilha está pautado pela palavra de Deus. E eu queria que você, então, deixar você bem à vontade. Tem aí 8 minutinhos para você compartilhar e, inclusive, fazer uma propaganda da sua empresa aí, que pode ajudar bastante os empresários que estão vivendo esse momento. Mas tem alguma pergunta que o senhor ainda quer dar ênfase, alguma coisa que o senhor gostaria, pastor? Eu acho que a gente conversou bastante. Não? Eu ia fazer uma última pergunta. Como medir esse investimento em marketing, por exemplo, digital, legal. se ele está dando resultado? Como é que eu posso? Porque é o investimento que o empresário faz, como é que ele mensura isso? E aí você pode já entrar com a tua palavra final, tá? Show. Então vamos lá. Quando você faz campanhas no Google, no Facebook, no Instagram, você vai ter o seu domínio lá, normal.
toda campanha, ela te gera um relatório, pastor. Certo. Então, se você gerou 100 visitas, 200, 1000 visitas, o relatório vai dizer para ti quanto que visitou e quanto que converteu. Você coloca um pixel, como se fosse um ID, uma identidade, e ele diz a conversão real. Aí você joga isso para aquele software, igual eu te falei, o Mosquite, um CRM de vendas. Então você está fazendo várias estratégias digitais que está morrendo no seu software de vendas. Aí você consegue medir a conversão. É muito fácil, é muito barato e muito simples. Então, eu estava falando isso agora de manhã, a gente estava na live com o senhor. A agência que trabalha para mim, para o meu cliente, gerou 14 oportunidades de negócio. Né? 14 vezes R$2.400 o ticket médio dele, eu já sei quanto que eu vou vender a ação de marketing em uma semana de trabalho. Então, é isso que a gente faz, a gente mede isso o tempo todo. E um paradigma das pessoas é assim, é caro fazer marketing. Cara, caro é gastar dinheiro errado. Né? Se você fizer da forma certa, como eu estou falando aqui de um planejamento, você consegue gastar menos e entregar mais. Muito bom. Em relação à minha palavra, assim, né? Ontem à noite eu estava numa outra live, eu falei sobre isso, né? E foi até bênção ter caído aquele depoimento do nosso cliente, uma indústria de alimento, de Cambará. Nós estamos há 12 meses nessa indústria, trabalhando pela Batemeta, né? E no meio dessa pandemia, ela cresceu ali seus 27%, 20% em relação ao ano passado. Olha que loucura. Só que isso não acordou da noite pro dia. Foram 12 meses trabalhando para chegar nesse número, né? Contratamos o cara que era da Nestlé para trabalhar como vendedor externo. Fizemos um monte de coisa, processo e ferramenta. Então, a palavra é de otimismo, né? Para mim, a palavra é única, é de otimismo. É você ter estratégia, é você realmente ter um coração focado em Deus e muito otimismo numa boa estratégia que se você executar, você vai colher fruto. Amém. Eu falo para muito empresário que às vezes o cara não está feliz com o resultado. Ele veio, mas ele trouxe para mim 20, 30% do resultado. Fala, cara, você fez entre o feito e perfeito, depois a gente otimiza a máquina. Né? Vamos fazer. Então as pessoas têm que ter um bom hábito de fazer. E a performance vem com o tempo. Então, otimismo, acredite na gestão, acredite na estratégia e você consegue virar o jogo. A minha oração e a minha ação nesses dias tem sido essa. Deus, eu vou sair melhor na crise lá no final. Então, é essa a estratégia, é ter um plano muito prático, muito objetivo de execução para você ter novos canais com muita energia, com muita motivação, com muito otimismo para virar lá. Para vocês que querem nos conhecer, o meu e-mail é maicon@ideiaconsultoria.com.br. Você pode passar um e-mail direto. O nosso site é ideiaconsultoria.com.br. Uma coisa que precisa ficar bem clara para nos ouvir, né? Consultoria é caro. Eu não sei, né? A gente tem que pensar no investimento versus retorno. Então, para cada projeto, a gente faz uma planilha para falar, olha, você vai gastar tanto, o retorno vai ser tanto. Vale a pena? Aí o empresário decide. Sim. Então, nós não cobramos por isso. Então, é uma oportunidade de você contratar um time de especialista para te ajudar nesse momento, né? Vamos lá, né? Um exemplo prático. Um gerente hoje financeiro custa R$6.000, R$8.000, tem gente cobrando até R$15.000. Pastor, eu faço controladoria, que o senhor falou aí no começo da conversa, de pequena empresa, até por R$1.500. Então, é fazer continha, sabe? De alternativas para ajudar as empresas a se recuperar nesse momento. Então, amém. Quem quiser ter nosso... E uma última deixa, eu mandei um material para o pastor Davi de restauração e crescimento, né? Isso. Existe um link para você ter acesso a esse material. Nesse material, eu fiz as contas aqui, se eu não me engano, tem mais de 29 ações para a sua empresa fazer práticas, o gabinete de guerra. Então, eu vou compartilhar aqui no WhatsApp do pastor e na live o link para você ter acesso a esse material. Eu acho que é o melhor presente que eu posso dar hoje como consultoria, é um material gratuito para você poder baixar e você ter acesso ao que fazer. A minha proposta, coloca numa pranchetinha, coloca debaixo do braço e põe para executar e Deus vai te honrar e o resultado vai vir. Muito bom, muito bom. Maicon, queria te agradecer de todo o coração. Vou só fazer uma leitura aqui desse livro que eu estou lendo. Mark Batterson, uma leitura muito bacana. Persiga o seu leão, fala sobre perseverança, você buscar os seus objetivos, seus sonhos. Legal. E ele fala uma frase muito bacana que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem conversado hoje. É sobre obediência a longo prazo. Vivemos
em uma cultura que celebra 15 minutos de fama, de sucesso. Mas Deus honra uma vida de fidelidade. Deus honra uma vida de fidelidade. Quanto mais vivo, mais acredito que uma obediência a longo prazo, mais acredito em uma obediência a longo prazo na mesma direção. Se você permanece fazendo a coisa certa todos os dias, Amém. de alguma forma, de algum jeito, Deus irá aparecer e se manifestar em teu favor. Então, fazer a coisa certa todos os dias, a longo prazo, dá resultado. Tá comigo aí, Michael? Pastor, congelou a imagem. Congelou a imagem. Mas o senhor está me ouvindo? Aqui. Eu estou te ouvindo muito bem. O senhor me permite? Foi feita uma pergunta aí de uma academia. O que eu faço com a academia? Porque a academia está parada, né? Isso. Fala, pode responder. Era importante, eu vi aqui no Instagram. Olha só, sou bem sincero, eu saí de uma academia, né, nesse período, e eu comprei um software para treinar em casa. Um aplicativo. A minha proposta para quem colocou essa pergunta é: digitalize o seu negócio, o seu produto. Grava os seus videozinhos, cria o seu canal no YouTube, começa a gerar tráfego, e você fazendo um bom trabalho, as pessoas podem pagar pelo seu serviço, né? Então você pode criar um canal digital, gravar os seus treinos, colocar num canal privado do YouTube, e aí quem tiver acesso pode pagar por essa solução com uma boa assessoria. Você pode oferecer um serviço premium, né? Você pode oferecer uma lista de transmissão no WhatsApp com dicas de saúde, com recomendações de postura, com recomendações... Você pode fazer uma parceria com um nutricionista. Então, dá para fazer bastante coisa para você poder se recuperar nesse momento, ok? Muito bom. Michael, muito obrigado. Michael Pucci, muito obrigado, querido. Deus abençoe você, a Mari, suas filhas. Que você se torne um empresário mais forte ainda e possa ajudar muita gente que está passando necessidade aí, viu? Prosperidade e bênção sobre a tua empresa, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Um abraço, querido. Deus abençoe. Essa live vai estar disponível aqui no meus stories aqui e também depois no canal do YouTube da igreja, tá bom, gente? Deus abençoe cada um de vocês.